Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de eletronegatividade e polaridade, tá? Vamos entender um pouquinho esses aspectos aí. Vamos começar falando um pouquinho da eletronegatividade. A eletronegatividade é o seguinte: toda vez que você quiser saber a eletronegatividade de um elemento químico, você tem que consultar ela, não tem como ficar decorando. Dá para ter uma ideia, tá? Porque na tabela, aqui a gente tem um modelo de uma tabela periódica, tá? Que você acha na internet fácil, fácil, com os valores da eletronegatividade de cada elemento. Tá, essa tabela periódica é diferente das que são usadas normalmente, que mostra lá o número atômico, o número de massa, tal. Essa tabela periódica aqui ela mostra a eletronegatividade, tá? Tem tabela completinha que além daquela tabela tradicional, já no mesmo quadradinho já mostra a eletronegatividade também. Mas na dúvida a gente dá uma consultada. O que ajuda um pouco a gente entender a eletronegatividade e a gravar um pouquinho é que aqui na tabela periódica, ó, os números desse lado aqui ó, são pouco eletronegativos, aí ela vai crescendo, né? E aqui vai ficando mais eletronegativo e os lá do cantinho do alto são os que são mais eletronegativos. Eletronegatividade dá para a gente chamar quase que assim, grosseiramente falando, que é a força do átomo. Tá? Os mais eletronegativos, os átomos mais eletronegativos, eles são mais fortes do que os menos eletronegativos. O que acontece? Quando é formada uma molécula, né, um átomo se liga com outro, eles têm a tendência de fazer ligações de empréstimo, de doação ou de compartilhamento de elétrons. Quando acontece esse compartilhamento de elétrons aqui, eles estão emprestando. Compartilhar é a mesma coisa que emprestar elétrons. Então, para eles ficarem estáveis, né, eles formam uma ligação, então eles se ligam por essa ligação de compartilhamento de elétrons. Então, esse hidrogênio aqui ó, precisa de um elétron e esse flúor aqui, ó, o F, precisa de um elétron. Então, eles fazem uma ligação aqui desses elétrons para que eles possam compartilhar e usar ao mesmo tempo esses elétrons. Só que o que acontece nessa molécula, por exemplo, o hidrogênio se ligando com o flúor? O flúor ele é muito mais forte do que o hidrogênio. Olha o número de eletronegatividade do flúor, é 4, enquanto a do hidrogênio está aqui desse lado, 2,1. Então o flúor é muito mais forte que o hidrogênio. Então o que ele faz? Ele puxa os elétrons mais para o lado dele aqui, ó. Ele atrai os elétrons para o lado dele. Por isso que aqui, ó, essa molécula aqui tá mostrando aqui o flúor maior e o hidrogênio aqui um pouquinho menor, né? Por quê? Porque o hidrogênio perdeu um pouquinho de força e e esses elétrons aqui foram arrastados para o lado do flúor. Ele não arranca esses elétrons, ok? Ele desloca os elétrons para perto dele, para criar um lado da molécula que é mais forte que a outra, tá? Esse lado da molécula chamado mais forte é chamado de polaridade, tá? Quando uma molécula tem um lado mais forte, ela é chamada de molécula polar. E quando ela está em equilíbrio, ela é chamada de molécula apolar. Então vamos pegar o exemplo aqui, ó, dois hidrogênios se ligando. Aqui, ó, aqui está a ligaçãozinha deles, tá? Eles vão grudar, né? Vão formar uma molécula aqui de hidrogênio. Dois hidrogênios se ligando, eles têm o mesmo valor. Ó. O valor do hidrogênio, 2,2, lá na tabela estava 2,1, né, aproximado aqui. 2,2, 2,2, então não tem um lado da molécula que puxa mais que o outro. Então a gente tem um equilíbrio da molécula. Isso aqui é chamado de molécula apolar. Ok? Agora, quando você tiver um lado da molécula mais forte, então, por exemplo, aqui ó, o hidrogênio e o iodo, né? O hidrogênio 2,2, o iodo 2,5, ou seja, o iodo puxa um pouquinho, ele é um pouquinho mais forte que o hidrogênio, então ele puxa um pouquinho a molécula para o lado dele, né? A energia para o lado dele, então ele acaba sendo uma molécula polar, ele cria um polo mais forte que o outro aqui, ok? Olha o H e o Br aqui, ó. O H 2,2, o Br 2,8, está aumentando. Então o Br puxa um pouquinho mais para o lado dele, tá? O Cl aqui, ó, agora o H 2,2, o Cl 3. Então o Cl já puxa um pouquinho mais. E o flúor, que é o elemento mais forte da tabela periódica, o mais eletronegativo, ele tem 4 hidrogênio 2,2, então ele vai, como a gente já falou no outro exemplo, ele vai puxar um pouquinho e deslocar esses elétrons aqui todo para o lado dele. Aí ele vai deixar a molécula com uma polaridade mais forte, ele vai ter uma molécula que tem um polo mais forte que o outro, portanto uma molécula polar, ok? Mais uns exemplos aqui de molécula polar e apolar. Ó. Então assim, ó, quando a gente tem dois elementos se ligando, ó, H e o Cl, ó, o Cl 3, aqui valor 3, o H 2,1, tá? Então essa ligação eu tenho um que é mais forte que o outro, então ele vai puxar um lado da molécula mais forte. Então é uma ligação polar. Olha esse exemplo aqui de baixo, o carbono que é o C e o oxigênio aqui que é o O.
oxigênio 3,5, carbono 2,5. Então o oxigênio é mais forte, ele vai deixar o lado da molécula mais forte aqui, também uma ligação polar. Olha agora dois átomos de cloro se ligando, ó. Um átomo de cloro se ligando com outro átomo de cloro. Eles têm o mesmo valor de eletronegatividade, ó. Então não tem diferença nenhuma, então a molécula é apolar. Tudo bem? Aqui mais alguns exemplos, ó. Dois átomos de flúor, tá? O flúor lá na tabela ali da eletronegatividade é 4. Os dois, quando são dois elementos iguais, sempre é uma molécula apolar, porque eles vão ter o mesmo valor, ok? Aqui o hidrogênio e o flúor, a mesma coisa. O flúor é muito forte, o hidrogênio menos. Então ele puxa um pouquinho, pode ver que está maiorzinho pro lado do flúor aqui, está representando que a molécula está mais forte desse lado do que desse aqui, ó. Se a molécula está mais forte de um lado, ela é uma molécula polar. Olha aqui o lítio e o flúor. Agora uma diferença muito grande, ó, 4 e 1. Tá? Então o flúor fica mais forte ainda. O lado da molécula aqui fica mais forte ainda. Ok? Agora a gente tem moléculas um pouquinho mais complexas. O que a gente vai ter que analisar? A gente vai ter que analisar cada lado da molécula. Então, por exemplo, aqui a molécula de água, a gente tem a força maior é no oxigênio aqui, ó. E aqui no lado do hidrogênio é menor. Então ela tem um lado mais forte. Então ela é uma molécula polar. Tá? Essa ligação aqui também, ó, a gente tem o nitrogênio aqui, ó, que ele é mais forte que esse outro lado aqui da molécula que só tem hidrogênio, que é mais fraco. Tá? Se a gente pegar lá na tabela, o nitrogênio é mais forte que os hidrogênios aqui. Ó. Então é uma molécula polar. Tá? Quando a gente tiver um equilíbrio, ó, por exemplo, aqui, ó, o oxigênio de um lado e o oxigênio do outro, um carbono no meio, não tem um lado mais forte da molécula. Tá? Então você tem aqui uma força muito grande do oxigênio e uma força muito grande do oxigênio. Então essa molécula aqui é apolar. A mesma coisa acontece aqui, ó. Uma força muito grande de hidrogênio aqui e está distribuído para os lados iguais aqui. Também é uma molécula polar. Olha esse caso aqui, ó. O carbono está centralizado e em volta tudo hidrogênio. Ó. Então a gente tem uma quantidade de energia aqui, de energia aqui, de energia aqui, de energia aqui, tudo igual. Então ela fica em equilíbrio, ela é chamada de molécula apolar. Então quando tiver um lado da molécula muito forte e um lado da molécula muito fraco, é chamada de polar. Quando ela estiver em equilíbrio, a gente chama a molécula de apolar. Ok? Quando se dissolve uma mistura na outra, quando os materiais aí, polares e apolares se dissolvem, a gente tem a questão de coincidir as características. Então, quando a gente tem dois materiais polar, eles se dissolvem facilmente. Então, o polar dissolve o polar. Tá? A água, por exemplo, é um material polar e o álcool também é um material polar. Então, se você pegar um copo com água e um copo com álcool e misturar, eles vão se dissolver com mais facilidade. Okay? E o apolar dissolve fácil no apolar. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, óleo e gasolina, é mais fácil a mistura acontecer do óleo e da gasolina porque as duas são apolares, a mistura é mais fácil. Agora, se você pegar água, que é polar, e o óleo de cozinha, por exemplo, que é apolar, como um exemplo aqui, ó, não vai ter mistura. Né? Acho que quase todo mundo já viu aí uma mistura de água com óleo, né, na panela, quando vai preparar alguma coisa, as gotículas de óleo não se misturam com as gotículas de água. Justamente porque um é polar e o outro é apolar, então não dá uma mistura muito boa. Lembre sempre disso, você tem polar que dissolve polar e apolar que dissolve apolar, ok?